Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. O governo de São Paulo decreta ponto facultativo em dia da greve do metrô e da CPTM. E a repercussão dos ministros do STF, a indicação de Flávio Dino para a Suprema Corte. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. Quem conhece o truque não cai em cilada. Em São Paulo, começou à meia-noite desta terça-feira a greve de trabalhadores do metrô, trens e da Sabesp. A greve deve afetar principalmente moradores da capital e da região metropolitana. Vamos conversar com a Caterina Schutt. Caterina, boa noite para você. E quais medidas foram anunciadas para diminuir o impacto dessa paralisação? Boa noite, Salsi. O governo de São Paulo decretou ponto facultativo em todos os serviços públicos estaduais da capital. Portanto, as consultas em ambulatórios médicos de especialidades na capital paulista podem ser reagendadas. A prefeitura da cidade também suspendeu o rodízio de veículos. A Justiça determinou que pelo menos 80% dos trabalhadores do metrô atuem no horário de pico. Já os trens devem operar com 85% da frota nos horários de maior movimentação, sob pena de multa contra os sindicatos. E olha, muita atenção, as linhas privatizadas vão funcionar normalmente. São elas: linha 4 amarela, 5 lilás, 8 diamante e 9 esmeralda. A gente lembra que a greve é contra uma possível privatização dos setores. O governador Tarcísio de Freitas disse que não vai liberar as catracas das estações, proposta que foi sugerida pelo sindicato. Vamos acompanhar o que ele disse, Salsi. Nós não acreditamos que seja possível dar essa segurança. No final, a gente acaba não tendo como controlar o fluxo. Se acontecer um acidente, a gente vai ter falhado. Se uma pessoa for parar na linha, a gente vai ter falhado. Esse é o motivo pelo qual nenhum governo anterior liberou a catraca, nós também não vamos liberar. A greve é contra a privatização, como a passada também foi contra a privatização. E a futura vai ser contra a privatização. E a de depois de amanhã vai ser contra a privatização. Ora, a questão das privatizações, das concessões, da participação no capital privado era algo que estava presente na nossa campanha e é uma ferramenta de indução de investimento. A gente acredita que vai fazer o melhor para o Estado de São Paulo. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado marcou para o dia 13 de dezembro a sabatina com Flávio Dino, indicado pelo presidente Lula para uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. E a Ariane Bittencourt tem os detalhes para a gente. Oi, Ariane, boa noite. Boa noite, Salsi. A sabatina foi marcada pelo presidente da CCJ, senador Davi Alcolumbre. O ministro da Justiça precisa ter o nome aprovado pela comissão e pelo plenário do Senado antes de assumir o posto de ministro do Supremo. A indicação de Flávio Dino foi vista com elogios por ministros do STF. O presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, disse que o indicado tem todas as qualificações para exercer o cargo e vai agregar muito valor ao Supremo. O vice-presidente Edson Fachin lembrou que Flávio Dino tem experiência na magistratura e vai elevar o padrão, sendo um guardião da construção. O ministro mais antigo do STF, Gilmar Mendes, afirmou que Dino possui vasta cultura jurídica e inegável compromisso com o Estado democrático de direito. O presidente Lula também indicou o subprocurador-geral Paulo Gonet para a Procuradoria-Geral da República. Ele também deve ser ouvido pelo Senado no próximo dia 13. Salsi. Obrigada pelos detalhes, Ariane. O cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hamas foi estendido por mais 2 dias. Nesta segunda-feira, 11 sequestrados deixaram a faixa de Gaza em troca de prisioneiros palestinos. O aumento da duração do cessar-fogo foi anunciado pelo governo do Catar, um dos mediadores do conflito, pouco depois das 6 da tarde pelo horário de Israel. A decisão vai permitir a entrada de mais ajuda humanitária na faixa de Gaza, além da libertação de mais reféns israelenses e prisioneiros palestinos. Fontes que acompanharam as negociações dizem que 20 sequestrados devem ser soltos nos 2 dias de prolongamento da pausa humanitária.
A troca de hoje teve 11 israelenses libertados pelo Hamas e 33 palestinos soltos de presídios em Israel. Durante a noite, os reféns foram entregues aos agentes da Cruz Vermelha na faixa de Gaza. Entre os libertados estão Yagil, de 13 anos, e Or, de 16. No início de novembro, o Jornal da Record entrevistou a mãe deles. Ela se mostrou confiante. Me trouxe a esperança de que eles estão bem e de que eu vou conseguir trazê-los de volta, disse na época. Até agora, 50 israelenses voltaram para casa, número que havia sido combinado para os 4 dias de cessar-fogo. 23 tailandeses, um filipino e um russo-israelense também foram libertados em negociações separadas. Aqui, o reencontro emocionante de 2 meninas israelenses que foram entregues no domingo e que agora estão com a mãe. Para algumas famílias, o retorno é difícil. Essas imagens mostram a família Goldstein Almog. A mãe e os 3 filhos foram libertados, mas o pai e a filha mais velha, de 20 anos, foram mortos no dia 7 de outubro, quando os terroristas do Hamas invadiram Israel. Do outro lado, 150 palestinos deixaram prisões israelenses e voltaram à Cisjordânia e a Jerusalém Oriental. A lista inicial de reféns que seriam soltos hoje tinha crianças sozinhas. Esse foi um impasse que atrasou o processo, porque o Hamas havia se comprometido a não separar famílias. Mas no fim da tarde, Israel conseguiu negociar a soltura de 2 mães. O grupo terrorista também alega não saber a localização de todos os sequestrados. Muitos estariam em poder de milícias aliadas, como a Jihad Islâmica. É o caso da família Bibas. O exército confirmou hoje que Shiri, Yarden, Ariel e Kfir, o bebê de 10 meses, que é o israelense mais jovem em cativeiro, foram entregues pelo Hamas para outro grupo terrorista da faixa de Gaza e estariam num cativeiro perto de Khan Yunis. E ainda sobre a guerra no Oriente Médio, os 11 reféns liberados pelo Hamas nesta segunda-feira já chegaram a um hospital em Tel Aviv. Helicópteros militares transportaram os sequestrados até o centro médico. Segundo avaliações preliminares, todos estão bem. Eles ficarão sob a custódia das forças israelenses até se reunirem novamente com os familiares no próprio hospital. Os 33 prisioneiros palestinos liberados como parte do acordo entre Israel e Hamas também já chegaram na Cisjordânia, onde foram recebidos pela população. De volta ao Brasil, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, decidiu voltar com a Secretaria de Segurança Pública do Estado. A pasta havia sido extinta em 2019. Vamos conversar com Leonardo Ack sobre este assunto. Léo, boa noite para você. Oi, Salsi. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o anúncio foi feito pelo governador Cláudio Castro nas redes sociais. O novo secretário de Segurança Pública será o delegado da Polícia Federal, Victor César Carvalho dos Santos. O governo determinou, inclusive ao novo secretário, um plano para fortalecer as polícias do estado para combater o crime organizado. A secretaria havia sido extinta no governo Wilson Witzel quando foi feita a divisão entre as polícias civil e militar e cada chefe de corporação ganhou o status de secretário. Agora, Salsi, a mudança acontece em um momento em que o Rio de Janeiro passa por uma crise na segurança pública. Desde 6 de novembro, militares das Forças Armadas atuam em portos e aeroportos do estado. A ação faz parte do decreto de garantia da lei e da ordem assinado pelo presidente Lula. Salsi. Obrigada, Léo, pelas informações. A apresentadora Ana Hickman revelou em entrevista exclusiva ao Domingo Espetacular que entrou com um pedido de divórcio por meio da Lei Maria da Penha. Num desabafo corajoso, a apresentadora se emocionou ao falar pela primeira vez sobre as agressões que sofreu do ex-marido e o ciclo de violência no casamento. Ana Hickman contou que a violência começou depois de uma conversa com o filho do casal sobre os problemas financeiros da família. Começamos com uma briga verbal e aí tudo, infelizmente, acabou terminando do jeito que depois o Brasil descobriu. Houve de fato agressão? Sim. Seu filho presenciou a agressão? A hora que ele fechou a porta no meu braço, não. Mas antes disso, sim.
A apresentadora do Hoje em Dia relatou ter tentado fechar a porta da cozinha para se proteger do marido, o empresário Alexandre Corrêa, com quem mantinha um relacionamento de 25 anos. Ele pega essa porta e bate com toda a força. É a mão que eu estava segurando o celular. Ele fecha a porta exatamente na parte aqui do meu cotovelo. E eu gritei, pega. E o Joaquim pegou. O meu cachorro voou para cima dele e eu consegui fechar a porta e travar as janelas também. Eu só não consegui fechar a janela que ficava em cima da pia. Depois disso, ela ligou para a polícia. Ainda bem que existe um 90, porque se eu não tivesse ligado, ele teria passado aquela janela e eu não sei o que teria acontecido. Alexandre Corrêa afirmou que nunca agrediu ou ameaçou a apresentadora e que provará a inocência ao final do processo. Essa marca que eu tenho na minha mão foi meu pai que me deu. Por isso que eu jurei que nenhum homem me tocaria para fazer isso. 2 semanas depois de registrar a queixa por violência doméstica, Ana Hickman confirmou ter pedido divórcio com base na Lei Maria da Penha. Eu dou notícias sobre isso todos os dias dentro do Hoje em Dia. A lei é cada vez mais forte. Ela me protegeu, sim. Existem muitos gatilhos de proteção, ainda bem. A lei federal, em vigor há 17 anos, tem o objetivo de coibir a violência contra mulheres no país. Em 2019, uma alteração permitiu que o divórcio seja bem mais rápido e fácil, realizado pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar, sem que as mulheres precisem recontar os episódios de agressão para diferentes autoridades ao longo do processo de separação. O que é importante, o que é urgente para uma situação de violência doméstica é a dissolução do casamento. Primeiro, para que não configure de um lado o abandono do lar. Segundo, para que se estabeleça logo de início, não é, o afastamento de um ou do outro do domicílio conjugal. Ao compartilhar a história sobre o fim do casamento, Ana Hickman espera ajudar outras mulheres. O Ministério Público está ali, não para mim, não para Ana Hickman, porque eu sou da televisão ou porque eu estou na mídia. Não, isso serve para todas as mulheres. Para mim, para você, para qualquer pessoa que estiver aqui, para todas que passaram por isso, pela agressão física, verbal, financeira, patrimonial, psicológica. É para todas. A gente só tem que saber usar e ter a coragem. A gente tem que ter coragem. A Coreia do Norte disse à Organização das Nações Unidas que o lançamento do satélite espião foi em legítima defesa. A correspondente na Ásia, Silvia Kikuchi, tem as informações. Silvia, boa tarde. Olá, Salsi. Boa noite para você e a todos. O comentário foi feito durante discussões na reunião do Conselho de Segurança da ONU nesta segunda. Depois de uma ausência de 6 anos dessas reuniões, a Coreia do Norte enviou um representante. Os Estados Unidos criticaram o uso de mísseis balísticos usados para lançar o satélite na semana passada. Mas o enviado norte-coreano respondeu dizendo que seu país tem o direito de possuir armas equivalentes aos americanos. A China e a Rússia afirmam que os exercícios militares entre Estados Unidos e Coreia do Sul foram uma provocação a Pyongyang. O governo americano se ofereceu para um diálogo franco com os norte-coreanos. Salsi. Obrigada, Silvia. A Meta, dona do Facebook e do Instagram, é processada por 33 estados americanos por violar leis de privacidade de crianças no país. O processo aberto em um tribunal da Califórnia revela que a Meta faz vista grossa quando o assunto são perfis de crianças nas redes sociais. Desde 2019, a empresa recebeu mais de 1.100.000 denúncias sobre contas abertas por usuários com idade abaixo dos 13 anos. Mas ainda assim, de acordo com a denúncia, apenas uma pequena parte desses perfis foi desativada. As acusações fazem parte de uma mega ação judicial movida em conjunto por 33 estados americanos. Os procuradores gerais alegam que a Big Tech coletava dados, como localização e e-mails, sem autorização dos responsáveis. Um dos motivos seria o interesse da Meta, responsável pelo Instagram e o Facebook, em manter os usuários como fonte de informação, um banco de dados valioso sobre os hábitos e preferências dos mais jovens. Numa
criança e numa adolescente que não tem formação ainda total do cérebro para determinar a sua decisão, para ter o seu raciocínio lógico concreto, ele é muito mais influenciável. Sabendo disso, que o adolescente está em formação, esse adolescente, se ele não tem uma retaguarda, que são os pais aqui, dizendo para ele isso pode, isso não pode, ele fica livre. Nos Estados Unidos, uma lei federal de 1998 exige que plataformas digitais obtenham uma permissão dos pais antes de abrir um perfil com dados pessoais de uma criança. A legislação exige uma autorização verificável. A pena prevista é equivalente a mais de R$240 mil por cada caso. O relatório foi produzido com base em e-mails e conversas internas entre diretores e funcionários da Meta. Um dos trechos mostra que a alta cúpula sabia da violação, mas a regra era manter o assunto em segredo dentro da empresa. Além disso, o processo acusa a empresa de direcionar propaganda para este público, a fim de atraí-los para as redes sociais. Adolescentes são mais propensos a essa pressão do grupo, você vê todos os seus amigos comprando um certo produto, as empresas anunciando para esse público específico. Pode ser que o produto direcione mais esse tipo de conteúdo, esse tipo de publicidade para esse público, dado essa vulnerabilidade, essas fraquezas, digamos assim. Para esse jurista especializado em direito digital, processos semelhantes podem se espalhar pelo mundo. No Brasil, poderia levar a uma investigação do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR. Além disso, tem um risco potencial das ações na justiça, né? Porque sempre quando a gente fala de crianças e adolescentes, esses dados pessoais são protegidos pela própria Lei Geral de Proteção de Dados, né? O que exige um consentimento maior, né, específico, claro, dos pais com relação ao uso dessas ferramentas. A Meta se defende dizendo que verificar a idade dos novos usuários é um desafio complexo para os serviços online. A Big Tech ainda pediu que o governo americano crie uma lei federal para impedir que menores de 16 anos possam baixar os aplicativos das redes sociais sem o consentimento dos pais. Agora a gente fala de futebol. No Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro venceu o Goiás em jogo fundamental na luta contra o rebaixamento. Já nos acréscimos, quando parecia que o jogo terminaria em 0-0, o jovem atacante Robert, de apenas 18 anos, recebeu livre e chutou cruzado, sem chances para o goleiro Tadeu. Foi o primeiro gol dele como profissional. Com a vitória por 1-0, o Cruzeiro subiu para a 13ª posição na tabela e abriu 3 pontos do Z4. Já o Goiás segue na 18ª colocação, com poucas chances de escapar do rebaixamento. Este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 horas, agora também nas plataformas de áudio. Você fica agora com o programa Entre Linhas. Record, 70 anos, tem a sua cara. Boa noite, cuide-se. Tchau.